Bora lá, galerinha. O Mensageiro de Mandela do canal do Pombo Atômico. A continuação, finalmente, depois de zilhões de anos, eu tô gravando a continuação do Catálogo de Mandela. Que eu gravei, acho que foi faz uns 3 meses já. E foi um dos vídeos que eu mais me assustei, que eu mais fiquei com medo. E foi difícil de terminar desse tipo, porque eu fiquei com muito medo mesmo, mano. Eu tenho muito medo dessas paradas. E é uma história fascinante, de fato, muito bem feita. E que tem uma continuação que é maior ainda, de 50 minutos agora. Tenho que pedir desculpa pra vocês por mais um atraso, gente. Acabou a energia aqui em casa e eu não consegui gravar, mano. Mas eu vou estar trazendo esse vídeo aqui hoje e talvez, se der tempo, eu gravo mais um vídeo ainda pra sair lá perto da meia-noite, tá bom? Mas vamos lá pra esse vídeo aqui que acho que vai ser interessante. Como faz muito tempo, tem muita coisa que eu não me lembro mais, mas o grosso eu me lembro com certeza, né? Que são as criaturas que conseguem. é, São substitutos, né? Que querem tomar o lugar da humanidade, entre aspas. Não sei se é exatamente isso, mas tipo assim, eles conseguem se fantasiar de humanos, né? O estilo a mina lá do X-Men e, e matar a pessoa da casa e ficar no lugar dela, né? Então é uma história muito interessante, muito maneira e que eu tô doido pra ver a continuação, gente. Demorou muito tempo, mas vai estar saindo. Então eu aposto que muita gente aqui, inclusive, que tá aqui vendo esse vídeo, nem sabe que eu já tenho gravado a parte 1 aqui no canal. Eu vou estar deixando aí no card, já deve ter aparecido a esse momento. E vão lá assistir lá a primeira parte, tá bom? E tá muito bom, é um dos meus vídeos que eu mais gosto aqui do canal. Enfim, gente, se puderem, já vão deixando like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá aqui na descrição. Passem lá, se inscreva e deixa o like lá. E, se tiver afim, se considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais também, tá bom? Bora! Ok, vocês pediram, pediram, Ok, pediram e finalmente vai sair. Então não vou nem perder muito tempo aqui na introdução porque a gente tem muita tentar um coisa pra pouquinho. falar. Então bora prosseguir. Hoje a gente vai começar pelo famigerado Exhibition, ou Exibição. E curiosamente esse camaradinho aqui se trata da season finale dessa série. E pra quem Ok, também, alguma coisa que eu lembrei agora é que tem. Eu vou tentar não pausar muito aqui na reação, gente, porque como é vídeo longo, senão fica muito grande o vídeo. Mas tinha aqueles vídeos também que eram meio que. não sabe, Motivos que eu uma devo season fazer, né? finale é basicamente um episódio especial que encerra uma temporada. Pra. Tecnicamente, como foi aquele nosso vídeo sobre Qual o que são as diretrizes que você deve seguir caso você se encontre com uma criatura dessas, né? E eu tô com um pouco de medo, inclusive, de confundir um pouco com as coisas do Vitacarnes, porque tem algumas partes que são Walden parecidas, Files, né? que E o Vitacarnes eu basicamente reagi há encerrou a pouco nossa tempo. sequência de vídeos sobre o assunto. Porém, no Bora. caso do catálogo de Mandela, a gente não tem só uma recapitulação do que a gente já viu anteriormente e nem o encerramento de um arco narrativo que ficou incompleto nos outros episódios. E aí? Na Tinha realidade, o paradas Exhibition religiosas se também, né? trata de uma baita coletânea de informações novas que são extremamente interessantes. O vídeo começa com os bips telefônicos de alguém tentando realizar uma ligação, enquanto uma mensagem automática repete uma mensagem com instruções indicando Hum. para tentar novamente, ou em caso de emergência, que a pessoa entre em contato com a operadora. De fundo, a gente também pode escutar o que parece ser uma voz cantando Ave Maria de Minha Schubert. nossa, lá vem, já vai. Mas espera um pouquinho. Em apenas 30 segundos de vídeo a gente já percebeu referências a outras gravações que a gente já viu Como antes. assim? Começando pela Ah, própria mensagem automática, que se trata da mesma que a gente escuta durante o encontro do Mark com um alternativo. nossa, gente, eu vou ouvindo o vídeo e tá voltando muita coisa. Tá, tá. É uma replicação mesmo. O Mark é aquele que Outra tava com o também cara na casa, referenciada né? é Que tem que é a um canção tocada de fundo, que se trata da exata mesma bichos na voz que a casa gente dele. escuta durante o sequestro de bebês que a gente vê no vídeo Nossa, eu Alerta de lembro disso Intruso. também. Eu fiquei muito cagado nessa parte aí, mano. Ai, ai, ai. Quer ver? Ah. Tá, mas tá tranquilo agora. Só uma recapitulação, tudo bem. Inclusive, eu tô de blusa, que tá dando um friozinho aqui onde eu moro, mas já tá Ambas me as dando um duas calor. versões são claramente a mesma pelo fato de serem idênticas à É um gravação remix. feita por Alessandro Moretti, cujo Olha. contexto é de cortar o coração. Eu vou tentar não me estender muito na explicação, até porque Eu quero que isso você não é o estenda, foco parece legal. principal desse vídeo. No entanto, eu simplesmente não consigo resistir. Alessandro Moretti foi um cantor muito famoso e admirado durante os anos de 1900, chegando até a ser Ok. considerado por muitas pessoas que o ouviram cantar ao vivo como algo celestial, digno de uma lenda viva.
No Maneiro. entanto, a origem da sua voz angelical e doce se dava ao fato de Alessandro ter sido o último castrate cistino vivo na época. Castrate. Bom, tu já deve até conseguir imaginar do que se Castrate? trata um castrate, né, não? Em resumo, castrates eram cantores que durante a infância demonstravam um grande talento vocal. No entanto, para evitar que a puberdade interferisse no seu alcance Nossa, vocal, os caralho. líderes dos corais indicavam que essa criança fosse castrada. Sendo assim, muitos deles chegavam à vida adulta com a exata mesma voz que eles tinham quando eram pequenos. Mano, Esses garotos passavam a vida inteira sendo guiados de caralho. um teatro Não ao sabia outro que como se funcionava nem assim sequer a fossem mais humanos, e claramente doideira. sofriam um extremo preconceito por causa da sua voz. No entanto, o Alessandro ficou Ah, conhecido sacanagem ser como com o moleque. Não, sendo não tô dizendo que. Pô, tô querendo dizer que, tipo assim, o o moleque não mais tem nem famoso escolha, deles né? por ter sido o único castrate a realizar gravações sozinho durante o século XIX, e foi justamente nesse Tô período curioso com que a a voz gravação dele, né? usada no catálogo de Mandela foi Calei, mas tá feita. Na bem época, o Moretti já cheio tinha de por volta ruídos, de né? seus 40 anos de idade e já se aproximava do declínio da sua Mas não sabia que carreira, se e é por você isso que a voz dele nessa castrasse gravação soa assim, tão estranha e quase desconfortável. os efeitos da É, eu sei que isso puberdade não não tem nada a ver aconteciam. com o vídeo em si, mas é bom deixar isso claro, já que tem muitas pessoas acusando o Alex de ter editado e alterado a música original só para ela parecer assustadora. O que claramente não é o caso. Essa gravação transmite uma grande sensação de desconforto pelo simples fato de que a gente está escutando alguém que viveu a vida toda em sofrimento, sendo obrigado a seguir o sonho de outra pessoa. Que Alguém que merda, não né? Isso é escolheu se foda, tornar gente. um alvo de preconceitos e abuso quase que inumano. A gente está escutando uma canção que fala sobre esperança pela voz de alguém que sabia que iria sofrer até o final da sua Que vida. Alguém merda, né, cara? destinado a viver uma vida sem Nossa, esperança. bagulho triste, E cara. ok, eu acho que afinal de contas a minha explicação acabou Não, tomando ficou um maneiro, pouco ficou mais de foda pra tempo que eu caralho. Nossa, esperava, mas no final isso tudo aqui vai muito fazer sentido. elucidante, eu diria. Afinal de contas, a temática principal de Mandela Catalog é a total falta de esperança, como foi dito na conclusão que a gente chegou no primeiro vídeo. Mas tudo bem, a gente já desviou de foco por É, porque tempo as criaturas, suficiente. elas Continuando com o usam vídeo, a guerra gravação psicológica, telefônica né, mano? logo é interrompida pelo que é uma cena de um desenho bíblico, aos moldes do que a gente viu em Overthrown. Só É, que o aqui primeiro se trata de um episódio, né? episódio onde o foco é a história da Arca de Noé, que curiosamente foi referenciada uma vez durante uma das postagens feitas na aba comunidade do site do Alex. Quer dizer, do canal do Alex. Então, a gente está lidando com mais referências bíblicas que podem simbolizar alguma coisa ou servirem de metáforas para confirmar algum Então, elemento desse universo bizarro? é interessante, tipo, Provavelmente. ainda não dá pra entender direito por que que tem tanta referência religiosa, né, nisso, mas é Noah went interessante. out of Ih, his lá vem. house Noé saiu da sua casa fresh para tomar um ar fresco. air. Ah. Ai. Sai fora, pô. Ô, Noé. Você tá sem som, mano? Caralho, que apareceu aqui essa porra, velho. Caramba. Ai, Deus. E aí, mano? Ah, cara, que é isso, velho? Hã? Eu tô muito na defensiva, velho. Opa, então peraí. Que é isso, Aparentemente as cara? postagens na aba comunidade eram mais Tá importantes do que eu louco, tinha em mano? mente. E isso é muito bom, já que seguindo essa linha de Porra, raciocínio a que gente consegue suspense do saber caralho. exatamente quem são esses dois camaradinhas aí. A foto foi tirada em novembro de 1982. A garotinha em questão se chama Sarah Heathcliff. E o menino de camisa listrada se É chama irmão dela, Mark né? Heathcliff. Quer dizer que o Felipe Neto americano vai Ah, ter alguma tá, tá. importância nisso tudo? Eu tava em dúvida se o Mark era o Perfeito. Felipe Neto, mas que bom que ele falou Perfeito. agora. Vamos que Então é vamos. mesmo. Outra O coisa carinha que é igualzinho o interessante Felipe Neto, aqui, né? que depende crucialmente das informações postadas na aba comunidade, é que se tu olhar com bastante atenção nesse segundinho que o Noé percebe a presença de alguém no escuro, dá pra ver que tem alguma coisa escrita É, ali. tô me A esquecendo. gente pode até W-O, brincar um pouco com a TWO. iluminação e contraste, mas sinto dizer que isso não vai ajudar muito. Então a gente vai ter que se guiar de outra forma, principalmente porque a gente pode ler a palavra TW, to, o que significa que essa frase pode estar numerando alguma coisa. E aonde foi apresentado pra gente algum escrito instrutivo que numere alguma coisa? Justamente no vídeo sobre o método Think, mais especificamente quando é que é o que explicado os você tem que tipos de fazer pra... alternativos. No volume 1, estranhamente, o tipo 2 é completamente ignorado, enquanto no método Think, a única representação que a gente tem desse Detectable. tipo em específico é a imagem do falso salvador. Porém, por É, sorte, mano, ou tá louco, cara. propositalmente, o Alex publicou um panfleto da aba comunidade listando 5 tipos de Unspeakable. substituto e que eu vou falar com detalhes em breve.
Porém, o Opa, tipo 2, nomeado como unspeakable, não traduzido fala. como indizível, indescritível ou inefável, é descrito da Inefável, seguinte boa palavra. forma: previamente classificado como detectável, o nome que não pode ser nomeado. E tudo bem, eu prometo não fazer nenhuma piada com Não, Voldemort. Então, essa descrição não diz absolutamente nada de muito importante sobre ele. No entanto, é seguindo bem as vago mesmo, indicações né? presentes nos vídeos até o momento, esse tipo 2 de alternativo Onde- está claramente associado com o próprio Salvador, ou melhor, falso Salvador. Tanto que durante Mano, Overthrown é citado uma passagem da Divina Comédia, onde o será que esse bagulho do Mandela Católico vai pra uma vibe assim de ter uns bagulho meio anticristo, esses bagulho, mano? Que parece, né? Esse Salvador ser uma espécie assim de, sei lá, de uma entidade, assim, tá ligado? gente Sei cita lá, que mano. É Satã era bizarro. Olha lá, ó, tá vendo, indescritivelmente mano? gigante. Então acho que vocês já devem saber o ponto onde eu O quero bicho é um chegar. demônio Nesse mesmo, sabe? momento em Um que o bagulho Noé olha para o religioso. céu, ele muito provavelmente está sendo Vou dar uma olhada pra visitado pelo trás. próprio falso Salvador. Mas relaxa que a gente logo logo volta a Tenho falar medo, gente. disso. O vídeo Mark. então muda completamente de foco e um título de documentação aparece na Mandela Serial tela. O Crime título em questão se trata de Investigations algum of arquivo 2. relacionado a investigações Isso é a criminais gravação, ocorridas no né? condado de Mandela durante o ano de 92, e a partir daí a gente vai ser bombardeado por informações. Então vamos prosseguir Ok. com cuidado. A primeira tela título que aparece informa que o que a gente vai ver em seguida se trata de uma fita ou filme de evidência para altercação, que resumidamente se trata de uma evidência Altercação? visual capturada em vídeo para ser usada na investigação e, quem sabe, na hora do julgamento de um réu. Tanto que a gente vê mais informações sobre isso durante a segunda tela, onde é demonstrado que o tal filme é de propriedade da A própria polícia polícia, é. e foi recebida pelo tenente Thatcher Davis. Cara, tá E bem interessante o possivelmente bagulho, né, pode ser o mano? mesmo Acho muito tenente brabo essa Davis que estava história. realizando as investigações do alternativo invisível daquela casa que a gente viu Muito bem lá em feito, né, cara? Alerta de Insano. Intruso. Lembra dele? Ele aparece bem no final daquela Entendo. mensagem. Mas focando novamente nessa tela, é indicado que a filmagem foi feita às 3h21 da manhã, no Hum, quarto do nosso tô amiguinho vendo. Felipe Neto Ai, 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 americano, cara. também chamado de Mark Mas Heathcliff, ele não tinha. e que a Ele gravação não era tinha morrido? propriedade particular dele. Essa dita Não é ele filmagem é que um foi tanto pego pelo complicado bicho de lá uma explicar hora? Que o bicho veio exatamente porque correndo? muita coisa Ai, acontece ao mesmo tempo que nossa nada de senhora. muito importante é apresentado. Eu tô Então eu realmente arrepiado, velho. espero que tu tenha assistido o vídeo original, porque eu só vou me aprofundar nos detalhes que eu achei interessantes. Ok. Primeiramente, é bom perceber que a gravação é Ok, dividida entre ok. esses 3 pontos que culminam na apresentação de alguma pista que pode ajudar a gente. O primeiro ponto termina com ele se encontrando com um alternativo bem familiar. Hum. O segundo ponto termina com ele chegando em uma Achei que ia dar um igreja e pulão, mano. aparentemente entrando no que parece ser uma passagem subterrânea ou talvez uma escadaria para o sótão, não sei exatamente. Interessante. E o terceiro ponto termina com a revelação de algo presente no lado de fora da janela, talvez um alternativo O ativo esticado e tá tortinho, quem sabe. indo O atrás fato é que dele. nenhuma dessas Mano, que cenas doideira, dessa velho. gravação colaboram muito, já que Ai. algumas delas até levantam mais perguntas. Nossa, ficou Tudo todo bem, eu me entendo que a mexendo aqui, igreja que gente. o Mark visita aqui se trata da mesma presente na foto. Eu entendo que ele Ah, mas começou a parece a filmar a igreja aqui do casa e o seu Brasil, né, próprio mano? quarto enquanto dormia, por causa do trauma que adquiriu durante o encontro que ele teve com o alternativo invasor durante a sua infância. É o. Mas não tem nada de muito novo e que faça muita diferença aqui. Então, bola pra Bora, frente. bora. A conclusão chegada a partir das investigações feitas nessas gravações se dão pelo seguinte texto. Observações. A filmagem indica que Heathcliff esteve paranoico por um período prolongado. Mas essas gravações são de antes, porque eu não me recordo bem. Pra mim que ele tinha morrido, né? Que via um bichão, dava um susto na gente, lembra? Que ele ficava com o bicho ficava fazendo guerra psicológica, trancava ele no quarto e tal. É. Guerra não, né? Tortura psicológica. Não me lembro, porque se isso aconteceu e ele acabou falecendo naquela parte, então isso daqui necessariamente se passa antes, né? Com gravações também, né? Os motivos são implícitos. É, implícito o suficiente. E eu admito que apesar de ter dito que esse O que tem nesse pedaço do porão, vídeo não será? tem nada de muito importante, algumas coisas me levam a crer que ao invés da gente estar preocupado com o que é mostrado, a gente tem que estar atento ao próprio contexto disso tudo. Até porque até onde a gente sabe, o Mark morre em certo ponto da Ah, história, então. mais especificamente no dia 13 de Ah, setembro é, de ele 92. E, ele coincidentemente, ao menos as fotos presentes aqui foram se tiradas cerca de um autocancela. mês antes da sua morte. Talvez essas filmagens também acabem se encaixando nessa linha do tempo, mas o importante aqui é que essas investigações foram feitas tendo como base a morte do Mark
que talvez tenha sido um Ah, dos primeiros saquei. moradores do condado de Saquei, Mandela a saquei. morrer por causa de um É, alternativo. ele morreu e os caras foram atrás do que ele tinha e acharam essas Mas gravações, né? calma que eu vou entrar em detalhes Tô sobre ligado. isso em Maneiro, outro maneiro. momento. Criatura. A cena seguinte se trata de um Lá vem. retorno à cena do desenho que a gente viu no começo do vídeo, com um episódio focado na Arca de Noé. Porém, aqui a gente tem a visita de um Ah, personagem você não muito gosta, cara? querido Um monte por de medo todos desses os bagulho fãs de da série. desenho com E terror. ele nos diz Ah, que algumas coisinhas isso? Ah, interessantes mas que eu vou que formato muito querido esquisito a por todos cabeça os desse fãs aqui, cara. Que é isso aqui? da série. E ele nos diz algumas coisinhas interessantes que eu vou me aprofundar logo logo. Dá uma olhadinha aí. Ah, é o cabelo dela. O cabelo dela, né? Ah, mas lá vem su... Ih. Ai, 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 sai, 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 sai da minha tela. Ele vai dar um sorrisão, né, mano? Eu sei que você vai. Por que tu tenta escapar do que temes, Noé? Eu não sou Noé, não. Tu serás punido por digitar minha mensagem. Ah, gente, me arrepiou tudo. Traz outra criatura a bordo. Tu não notarás de início. Apenas espere, Noé. Ó o sorriso, quer ver? Espera que tu comece a sentir, ó. Mudança ocorrendo. Eu não tô sentindo nada. Tu não notarás que ela tomou forma até que tu vejas. Quando tu veres, não haverá mais volta. Aquilo dará uma mensagem. Essa será sua última mensagem. E de porra nenhuma, minha filha. Sai daqui. Então, tudo bem, tudo bom, mas isso aqui Caralho. levanta algumas questões na minha Nossa senhora. cabeça. Não exatamente Pegou perguntas, suave. mas elementos que acabam me Não fazendo falou nada com acreditar em nada, algumas cara. Não entendi nada. possibilidades. A primeira delas é que aparentemente o falso Salvador interferiu nos eventos bíblicos há muito mais tempo do que eu achava. Hum. Honestamente, eu já Tá desde o pensava início nos da humanidade, alternativos então, como né? animais, de certa forma, e que o falso Salvador era apenas mais um deles, Ai. só que levemente mais evoluído de alguma forma. No entanto, de acordo com essa cena aqui, fica implícito que ele muito Ele é uma provavelmente entidade, né? seja o criador deles, ou quem sabe o mais antigo deles, já que ele cita exatamente a forma com que a criatura que ele colocou na arca iria se desenvolver. Ah, E é saquei. nesse ponto que Putz, se levanta mano. uma pergunta. Entendi. Ele fez que Noé colocasse ali um alternativo, né? A criatura dele na arca, Será mano. que essa criatura Que horror. realmente se trata de um alternativo? Porque assim, como todo mundo sabe, a Arca de Noé é uma das histórias Animais, da né? Bíblia mais simples de entender. O mundo estava completamente zoado por causa dos humanos, então Deus achou melhor deletar Tipo tudo de agora, né? ruim que tinha no planeta através de uma inundação, que no caso é o famoso dilúvio. No entanto, depois de perceber que Noé e sua família eram os únicos humanos bons de coração, ele resolveu poupar a vida deles, ordenando que Noé construísse um barcão que conseguisse ocupar um casal de cada espécie que existia. E tudo Doideira. bem, é esse ponto que é a chave. A gente não Ele tem mandou informações também uns nenhuma sobre alternates lá, né? animais alternativos, ao menos até o momento. Então eu duvido muito que a criatura tenha sido colocada na arca para se reproduzir com os animais dali, apesar da gente não saber o que diacho essa criatura é. Mas vamos com calma e vamos dar mais uma olhada no que o falso Salvador É, diz é só exatamente. uma, né? Interessante. Escapar do que tem. Bom, agora se ele não dá susto, tô mais tranquilo, mas ainda é bem bizarro. Será Essas duas punidos linhas de diálogo se tornam bem interessantes quando tu coloca ela lado a lado com o primeiro trecho do desenho que a gente viu no começo do vídeo. Por Porque quê? na primeira cena a gente viu Noé sair para pegar um ar fresco e sendo abordado pelo falso Salvador. Tudo bem, tudo bom. Isso implica uma coisa bem importante, que, muito possivelmente, detalhe que eu disse possivelmente, e não certamente ou obviamente, Entendi, muito não. possivelmente, o falso Salvador seja o responsável por todas as influências sobrenaturais escritas na Bíblia, ao menos no universo de Mandela. Já que na primeira Como vez que a gente viu assim? esse camaradinha foi justamente no dia em que o Salvador ia nascer, porém, como a gente sabe, nunca chegou a existir um Salvador, todas as profecias anunciando a sua chegada foram apenas mentiras contadas por ele, para que o mesmo pudesse controlar o povo da época, se apresentando Caralho, né, como mano? sendo o dito Salvador. Nossa, Então, se que ele fez horror, isso nesse cara. Nossa, essa momento, ele história pode é ter profunda feito pra a mesma caralho, coisa mano. com Noé, Eita ou melhor, ao porra. menos tentado, já que aparentemente Noé se recusou a ouvir a mensagem dele e foi punido exatamente por causa disso. E ok, essa é uma possibilidade gigantesca, mas isso não explicaria o fato do dilúvio ter acontecido e eliminaria a necessidade do falso Salvador em colocar uma criatura na arca. Então é meio complicado, já que a É, possibilidade da religião falsa explicaria o fascínio do Mark pela igreja que ele visita e que aparentemente frequenta desde a infância. Talvez o Mark tenha ido lá procurar alguma coisa que pudesse ajudar ele a entender caralho, mais cara, que sobre o intruso da complexo sua que foi o bagulho, infância mano. e o alternativo que se movia pela casa. Mas, não vamos pirar muito nisso agora Mano, não. Ainda cara, falta.
tem muita coisa aí, uma profundidade insana essa história, velho. Algumas Porra, evidências que tem comprovam que isso ficar meio tudo. quieto aqui, gente, senão eu Eu perco o quase fio da esqueci da meada, mensagem mano. bíblica escondida nas legendas do vídeo, que basicamente é só uma reafirmação de algo que a gente já sabia. Tanto que eu literalmente citei a exata mesma passagem bíblica durante meu primeiro vídeo. E sempre um passo à frente, claro. Continuando, o vídeo Gênio. basicamente se encerra com o card daquele órgão do governo que já ouvimos em outro momento. Porém, dessa vez ele é Cara, tem apresentado tudo, de né, mano? duas Tem formas. governo, Uma religião, intitulada de tem uma forma tudo bem misturado nessa interessante, série, muito chamada A interessante. Morte de Mark Heathcliff. Enquanto na segunda forma, o título do Bacana. Departamento de É, o Fenômenos original. Temporais dos Estados Unidos é apresentado. Isso talvez implique que existiu um interesse desse departamento em toda a ocasião da morte do Mark. Ou quem sabe seja só uma provocaçãozinha do Alex. Não tem como a gente saber. A mensagem de aviso transmitida pelo departamento diz o seguinte: se você ou algum ente querido foi recentemente afetado pelo resultado da exposição a uma televisão analógica e espelhos, entre em contato com a autoridade local imediatamente. Compensação Caralho, financeira não estará disponível. claro Caso que tenha não. alguma dúvida em relação à recente ordem de destruição de televisores e espelhos, ligue para o número abaixo. E esse aviso é bem extraordinário, Caralho, justamente na questão dessa interessante. tal ordem de destruição As de TVs têm algum televisores e poder mesmo aí, espelhos. né, cara? E sabe por quê? Porque se a gente voltar por um momento na Na postagem parte do do bebê Alex, lá na tem qual coisa ele de lista TV. os tipos de alternativos, a gente pode olhar para o quarto deles, o Tulpa, porque a gente pode Ah, perceber uma que única horror. citação envolvendo espelhos, além de citar que esse tipo em específico é a ameaça mais recente. É, Mas se a eles parecem que se É, eu lembro dessa parte aí da que o bebê é pego pela TV, né? E eu acho que as criaturas conseguem se mover por dentro das TVs analógicas de alguma maneira, né? pro fato de que Interessante. sim, a gente finalmente Olha descobriu o lá. nome do maluquinho sequestrador de bebês que se move a partir dos televisores. E esse nome com certeza é Ah, esse é o Tulpa, proposital, mas será que é já só que um ou são Tulpa se várias trata de um criaturas? conceito paranormal presente no misticismo que Eu lembro, teoricamente é um objeto eu joguei Phasmophobia e tinha lá os fantasmas ou um Tulpa, ser que foi eu criado a acho. partir do pensamento de Falei, alguém depois eu com pensei, eu poderes acho que não sei mentais, se eu também era mesmo. podendo aparecer a partir da insistência de alguém em desejar que o seu pensamento se torne realidade. Eu, E hein, tô calma, não fora, acredito que o dito tô alternativo fora. nomeado como Tulpa tenha a mesma vibe que os eventos estranhos presentes em This House, já que de acordo com a religião tibetana, um Tulpa é completamente independente, ou seja, eles possuem pensamentos próprios, emoções e personalidade própria. Então, sim, eu Interessante. acho que esses alternativos possuem esse nome por essa característica em específico. Talvez ele, e não eles, seja extremamente diferente dos alternativos do tipo 1 e 3, justamente por possuir uma personalidade própria. E detalhe, possui um modus operandi extremamente diferente dos Diferente. outros, como a gente vê no desaparecimento em massa de bebês que aconteceu nos condados próximos a Mandela. Algo que 3426. pode ter sido uma das principais causas da tal ordem de destruição. Então parece que as coisinhas estão finalmente se desenrolando, né não? Ao menos aparentemente. Cara, mas tem muito. Uma coisa que tem. O gato, que curioso. Uma coisa que tem muita curiosidade também, gente, é. Como eu posso dizer? Como essas criaturas se interligam? Será que o Salvador realmente. O falso Salvador comanda elas? Elas conectam entre si ou são só criaturas mesmo, né? Criaturas do mal, O assim. segundo volume Já da série existem igual começa logo de animais. cara nos Interessante, né? indicando a data onde os eventos das Interbreak. gravações ocorreram, que no caso é durante as férias de inverno. Se eu tiver perdido alguma coisa aqui, gente, deixem aqui nos comentários pra mim, que eu vou estar trazendo a parte 3 mais pra frente com certeza. E eu quero estar bem atualizado, tá bem sabendo tudo aí, tá bom? Pra De vocês, pra não ficar 2009, ou perdido, tá? seja, praticamente 17 anos Exato, que eu após sou os meio eventos burrinho. envolvendo a morte do Mark e as primeiras investigações feitas pelo tenente. Então, talvez durante esse episódio a gente consiga ter uma boa noção de como o mundo passou a se comportar após tudo aquilo. E é claro que não, até parece. Logo depois disso ser demonstrado, a gente tem mais um retorno a uma das postagens do Alex, quando nos é mostrado um cartaz procurado pelo FBI de dois personagens novos, Jonah Adam Marshall, Adam Murray e Murray. Jonah Marshall, por estarem supostamente envolvidos com um grupo chamado de Sociedade Paranormal de Bythorn, Thorne. que, de acordo com o que a gente vai ver daqui pra Caralho, 100 frente, 100 é mil apenas uma dólares? turma Recompensa? bancando os caça-fantasma por aí. Outra coisa interessante a Ah, se notar aqui é o saquei, próprio nome maneiro. desse grupo, porque Bythorn se trata de uma região fora do condado de Mandela. Na É, mas já realidade, tava de acordo com citado os ali. avisos dos bebês desaparecidos, Bythorn se trata de um condado completamente diferente. O que é bastante Existem esses interessante, mas é condados um mesmo, grande será na vida real? desperdício, já que essa seria uma boa oportunidade de mostrar avistamento de alternativos fora de Mandela.
Mas sabe como é? A série se chama Mandela Catalog Por que em Mandela, né, também? Por que que tá acontecendo essas coisas ali, né? Também é outra e coisa não World curiosa. Catalog. Então tudo bem, eu consigo entender. Então, além disso, existem outras Tem coisinhas muitas que eu vou falar perguntas ainda depois. Então vamos continuar. com a ligação. Claro. Ligou para a Sociedade Paranormal de Bythorn. Como posso ajudar? Hello? May I Alô, schedule an gostaria de agendar appointment? uma consulta. Claro, madame. Colocar, acho que ela vai chamar eles pra ir na casa My home. dela. É, na minha casa. Eles são caça-fantasma, né, que o cara falou? Ok, obrigado. Você se importaria em me dar breve descrição sobre o que tem I've been experienciado? hearing Estou escutando things. coisas. Que, madame? I still hear the meows of my Ficou old ouvindo os cat miados do meu antigo Johnny, gato but Johnny, the mas o little carinha guy faleceu. passed away a Ih, few eles years podem ago. virar animais mesmo então também. Sério. Graça de um gato alternativo. I don't think it's an Eu não acho que alternate. seja um I just alternate, eu think his acho que soul seja só roams uma the alma house dele que still. vagueia I pela want to make casa. sure he finds Desejo peace in que ele whatever encontre a paz, realm he seja lá em resides in. qual reino ele Do reside. you think you could Você acha que help pode me ajudar guide a him? guiá-lo? Nós podemos certamente tentar, Madel. Você Então, gostaria de tudo bem. visitar? Assim Se como eu você... disse anteriormente, a Cara, e é interessante eles podem se tornar animais, né, mano? BPS é literalmente um Renato grupo que é Garcia pago vai lá para ver lidar ele. com coisas Renato Garcia de paranormais, como Mandela. fantasmas e essas coisas. O que me leva a crer que os alternativos são sim tratados dessa exata mesma forma. Tanto que quando a moça cita um gato miando pela casa, a primeira coisa que vem na cabeça do Jonah é a possibilidade de ela É estar um lidando com um alternate. gato alternativo, o E que é, ela logo e nega. é curioso como nessa série eles levam isso na normalidade. Ah, não acho que se trate de um alternativo. Tipo, Pois caralho. acredita que seja apenas a alma dele rondando pela casa. Já que apesar da existência desses seres malucos que fazem as pessoas se matarem usando apenas guerra psicológica serem perigosos o suficiente para que o próprio governo desista de tentar lidar diretamente com eles, ainda assim não existe um pânico geral na É, acho que população. são Quer poucos, dizer, ao né? menos é isso que dá para interpretar diante do contexto dessa gravação de 2009. Outra coisa que tecnicamente reforça esse ponto de vista é que durante a viagem até o condado de Mandela, que teoricamente fica próximo a Bythorn, o Jonah comenta que as pessoas haviam começado a realizar ligações para a BPS com relação a avistamentos de alternativos apenas depois que o prefeito de Mandela divulgou um infográfico público se referindo a esses seres. Ah, Talvez esse dito infográfico possa ser já aquele alertaram as mesmo que a gente pessoas, viu né? listando os tipos de A gente alertou as alternativos, pessoas, né? mas o que realmente é interessante aqui é o que o Jonah pergunta nesse momento. Você acha que vai ser uma ascensão da guerra contra os alternativos? Essa frase implica uma coisa muito Guerra contra os importante, alternativos. mas é bom a gente ter noção de alguns eventos que ocorreram antes de 2009, como Interessante, por hein? exemplo a própria morte do Mark e do César, que foram mortos por alternativos, o Mas ela morreu também? Eu desaparecimento em não massa lembrava, de não. bebês dos condados próximos a Mandela, e as investigações do Tenente Davis com relação à morte de Mark e Alternativo Invisível. O fato que eu quero apontar é que, além de todos esses eventos terem acontecido em Mandela County, ou próximos a ela, É, foi tudo na boa parte cidade, deles né? foram casos isolados que não aconteceram aos olhos da população geral, já que o corpo policial de Mandela foi ordenado por Davis a não divulgar nada relacionado aos alternativos, ao menos lá em 92. É por isso que o Nossa, é mundo muito teve tempo, né? A completamente distância das tranquilo coisas quanto à também. existência dessas criaturas, A gente porque os esquece, poucos porque é de 92 até 2009 que a história tá se passando até agora, né, mano? É muito casos que tempo. ocorreram foram São casos encobertos. esparsos, Não é à né? toa que quando os relatos começaram a se tornar mais constantes e chegarem nas mãos de um grupo independente, nada mais lógico do que pensar que, uai, alternativo pra caralho do nada. Então o contexto das coisas está E começando a talvez se a população nem leve muito a sério, sabe? Finge que não existe e tal, por serem casos isolados, né? Pode ser desenrolar também. melhor na minha cabeça. Agora voltando rapidamente para a narrativa do episódio, a moça então pede para que os dois maluquinhos façam seus serviços na sua casa e tentem libertar o espírito do pobre gatinho naquele local. Aproveitando Claro. também para Eu oferecer tenho 500 certeza que esse dólares cara é por cada uma alternativo, né? das Isso é 3 óbvio. noites que eles permanecerem na Ai, que casa vazia, coceira. já que ela mesma estaria viajando durante esse período. E essa proposta bastante generosa faz com que o Jonathan tenha uma das reações mais vergonha alheia da história das webséries de Analog Horror. Aham, How about bem. 500? Dá uns 500 horas à noite. Ah, pelo amor do falso salvador, Oh, Jonah, seja hell do yeah. Bonnie. Enfim, por Pô, conta do óbvio bora. dinheiro fácil que eles iam ganhar, a dupla obviamente, ou ignorantemente, aceita a É, proposta. tudo por Em dinheiro. certo Topa momento a tudo gente por consegue dinheiro. escutar o que parece ser os dois se preparando para a viagem. Dá pra perceber uma certa hostilidade vindo do Adam com relação ao Jonah nesse momento. Você pegou. Sim, eu peguei. É, tem que levar uma, né? O porta-malas, você já pegou? Just open the damn trunk, Jonah. O porta-malas. Tô ligando por causa da porra do porta-malas. Você pegou, mas que palhaço.
Acho que a gente pegou o que a gente precisa? Bom, né? Como a gente precisa fazer qualquer coisa sobre isso. Ok, tudo bem que Curioso. o Jonah parece ser aquele tipo de cara que não consegue É, que ficar sério nem por um tá zoando pra segundo, tem a caramba, né? necessidade de fazer piada toda hora. Mas me parece que o problema aqui tá no próprio Adam, e parece ter uma personalidade mais Tem que ir séria lá, que o o seu Cold Torneio parceiro. tem que ir. Eu tô apontando isso agora porque eles vão ser bem importantes pra desenvolver os personagens depois, Ok. principalmente no desfecho desse episódio. O restante dessa parte das gravações é bem básica, se trata apenas de alguns diálogos que eu já citei anteriormente e algumas filmagens da viagem para demonstrar a passagem do tempo e indicar a distância entre Bythorn e Mandela. Nada demais. Porém, tem uma coisa que é tudo demais e que eu vi poucas pessoas citarem, O que no que caso é a será? própria casa da moça. Logo que os dois começam a se Estradinha aproximar aí, do pelo amor local, de a gente vê Deus. uma Qual o gravação lugar? Você feita pela já bota câmera de medo de qualquer segurança um, do cara. carro. E lá a gente pode ver uma estrada bem próxima a Meu uma Deus, o que você tá floresta, e a fazendo, gente cara? pode ver também um pouco de neve por ali. Afinal de contas, isso tudo tá rolando durante as férias de Parecendo a inverno. areia da Mas praia. assim que a gravação é cortada, a gente pode ver perfeitamente a casa onde eles chegaram. E foi nesse momento que a minha cabeça Mas ok. simplesmente explodiu. Vou dar Porque tudo eu um realmente zoom não pra colocar no esperava que a computador dita ainda. casa seria Daí eu vou exatamente a conseguir ver mesma que o melhor César, se não tá gravando amigo ou do não, mas Mark, por enquanto tem que dar morava. uma pausa É aqui, só porque eu comparar, tenho cara. medo É o de mesmo parar de portão, o gravar mesmo ou vaso deixar de espaço no plantas, e computador isso e a literalmente gravação indica feita algo política, igual eu fiz uma extremamente vez com o vídeo do importante Rei pro Malpício. restante Eu fico desses muito... Pô, mas, eventos. pô, mas tá aí Ué, também, né, minha eu achei que filha? curiosamente Isso é fosse uma portinha para complica, né? animal de O estimação. cara acabou de Durante ser essa exploração, o Jonah destruído aí pelos comenta alternativos, você detectar o compra a sinal casa do das cara pra câmeras morar lá, né, presentes mano? na É óbvio que casa, o bicho ainda tá mas que por por lá, elas né, mano? serem de um modelo muito antigo, não teria como Doideira, né, observar as cara? gravações em tempo real. Com isso, a gravação corta e retorna novamente com a imagem das câmeras Ou se antigas passa posicionadas antes. pela Ou se casa. passa Então, antes. e sério, precisa de mais algumas provas que comprovem o fato de que as duas casas são exatamente a mesma? São literalmente os A mesmos, as escada mesmas até câmeras, mesma parece posição. Mas enfim, o carinha Adam continua esquisitona. vasculhando a casa à procura do bendito gato fantasma usando alguns medidores de magnetização sobrenatural. Porém, por não terem nenhum resultado positivo, a dupla começa a ter mais uma discussão. É um alternate, não é um fantasma. Vê se tá em paz aqui. Tá parecendo muito idiota agora. Cara, o que você deveria fazer com um gato que é literalmente um fantasma? Que? O que ele vai fazer? Nos matar com miados? Tipo, o que a gente tá fazendo aqui? É, de fato, é importante levar isso em vez. Só que se ele se tornou um gato, mas ele pode se tornar uma pessoa, eu acho. Acho que ele só escolhe o que quer virar, né? Quer dizer, no fim das contas, eu não preciso levar isso a sério, porque estou pra cá, você está aí, você... Assustado demais? Não, eu não estou assustado demais. Se você está, não estou assustado, não estou, eu só... Tô alérgico a Meu gatos. Deus, mano, os dois parecem um casal com problema no relacionamento. Porra, que Essa merda. primeira noite não é nada Parece não demais. Realmente não esperava. tem nada de O muito episódio é mais importante comédia ou agora, essa interessante parte, aqui, né? além da porta trancada que o Adam encontra um pouco antes deles encerrarem a exploração. Bicuda. Então, com isso, a gente logo é levado para uma reunião de briefing entre os dois na manhã seguinte. Gatos E, com dentro. curiosamente, o John é o único a ter uma ideia que seja realmente boa. Além de que alguma coisa interessante finalmente acontece. Quer dizer, o melhor que podemos aconselhar é a gente sair agora e dizer que nós ficamos o tempo inteiro, porque eu olho pra aquela casa, olho pra essas gravações, mesmo que não tenha nada de muito ameaçador nelas. Eu não gosto disso, eu realmente não gosto disso. É, eu também ficaria cagado. Literalmente só uma casa vazia. Ó, esse é o otário, né? Sempre tem o idiota que tá aí pra fuder todo mundo, né, mano? A gente não pode aguentar por 3 noites. Aguentar o quê? Nossa, 3 noites, cara, que fica. Ok, finalmente a partir desse ponto as Agora virou coisas começam a FNAF engrenar. agora. Após os dois ouviram que pode ser um grito saindo de dentro da casa e o Adam Tá, correr pra achei lá que era que só nem um lunático, uma tela distorção. curiosa surge com o seguinte texto. A exposição ao pontinho causa um grande aumento na corrupção e deterioração de vídeo. E isso aqui é uma indicação bem importante justamente Interessante. porque a gente vai ver a filmagem falhar em alguns momentos bem curiosos a partir de agora. Logo a gente vê o Adam novamente dentro da casa, enquanto realiza mais um teste magnético na área, fazendo algumas perguntas típicas para a presença sobrenatural dali. Tá aí? Não, de onde você é? Em que ano você nasceu? O que te importa? Você está No perdido? entanto, a gente sabe muito bem que o que está dentro daquela casa pode ser considerada qualquer coisa menos É um um fantasma alternate, ou né? um Um espírito alternate. perdido. E os sinais disso começam a ficar mais e mais evidentes quanto mais o Adam insiste em A porta continuar lá trancada, dentro. né? O bicho se trancou lá dentro. Você viu algo nas câmeras? Que isso? Mas você... Ai, atrás de você. Ai.
Dude, fucking quit! What the hell did I do? Eu fiz. Hã? É, isso é bem esquisito, já que a reação do Caralho, que Jonah bug sugere do que caralho, realmente que não era ele bizarro. gritando no rádio. Mas calma, Ah, não tô é. dizendo que se trata de um alternativo imitando ele, essas Mas coisas. pode ser. A resposta para isso é bem simples, porque esse áudio muito provavelmente se trata de uma gravação feita em algum momento antes de todos esses eventos e que só tocou agora por causa da interferência de um. Adivinha? Algum alternativo aí dentro. What are you saying Ah, exactly? ai, meu Deus. O que você está vendo? Ai, Dude, that's not pergunta. funny. Ai, que voz do mal. What's not Just funny? won't take a tiny bite. That's probably Provavelmente não not está even nem looking. vendo. Ah, Oh, go ahead. em frente. Olha só a Eva, cara. Os desenhos religiosos são engraçados, né? I don't know. It Não was sei, isso good, foi bom. but Mas suddenly I feel kind sinto of meio assustado. scared. Pombo, acho que é aqui que eu vou dormir. Hein? Tô fora. Não gosto de porta. Ah, mano. Seguir o pastor. Não, eu não segui ninguém, você é um tolo. Siga a minha voz em vez da dele. Não, para o pastor é Jesus, não é? Acordeada. Não faça acordar os outros. Olha, tem uma cena seguida sem Beleza que flashes muita rápidos coisa de luz. aconteceu agora e muita coisa interessante foi dita. Principalmente com relação à Nossa, voz gente, que bizarra que doideira, fala no cara. rádio com o As Jonah distorções são e muito que também bizarras, parece mano. falar com o Adam dentro da casa. Porque essa voz é bem familiar e eu não posso negar que inicialmente eu pensei que era o próprio Cara, ele é falso Salvador ele lá é uma dentro. espécie de anticristo mesmo. Ele não quer que você siga o pastor e tal, Além de ele que essa fala, né? poderia ser a primeira vez que a gente ia ver ele Ah. fora dos desenhos bíblicos. Mas não, é muito melhor que isso. Na realidade, quem tá lá dentro se trata de outro camaradinho Edição. que só vai aparecer um pouco mais pra frente. Mas calma que a gente Ok. já tá na reta final desse vídeo aqui. Prosseguindo com as bizarrices finais, a gente flashes mais uma agora. vez retorna a câmera posicionada na frente do que talvez Nossa, seja a daí tá porta muito dos bizarro. fundos, a mesma que tá coberta com uma cortina, até que por algum motivo, que nós sabemos muito bem, o sinal da imagem dela cai e Os quando alternates retorna a porta tá modificam, aberta. distorcem isso por algum Então, motivo, né? obviamente, alguém saiu ou acabou de entrar. A gente também pode escutar Melhor o que tenha som de alguma saído. porta abrindo, o que logo se revela ser a mesma porta que estava trancada no dia anterior. O Adam então faz algumas Portona de vidro. filmagens, tira algumas fotos e ele logo acaba recebendo a visita de um carinha bem peculiar. Minha nossa. O que é? O quem que tá aí? Ai! Socorro. Ai, tem um cara na esquerda aqui, mano. Ah. Sai fora, filho. Sai dessa... Ai, é o... Minha nossa senhora. Ai. Ok, dá uma paradinha aqui porque sendo um investigador pânico. novato de ARGS que Mas não deu costumam mexer um com áudio jumpscare. para esconder informações importantes, eu consigo sentir o cheiro doce de que esse áudio aqui na realidade se trata de uma frase ou um diálogo que está extremamente pouquinho. acelerado. Gente, eu fico muito assustado vendo essas coisas. No entanto, eu admito que eu tentei colocar esse trecho no Audacity e brincar com ele até que dê para entender alguma coisa. Porém, existem dois fatores que atrapalham muito. O primeiro é que, apesar de dar sim para compreender que tem algo sendo dito aí, os efeitos no áudio fazem com que seja impossível entender É o certas mesmo cara palavras. do outro Já o vídeo lá, né? segundo, e o mais óbvio, é que o inglês não é a minha língua nativa. E eu consigo ler e escrever, mas não consigo entender nada do que esse maluquinho aí tá dizendo. É, No não, entanto, aí também não dá graças à mesmo. maravilhosa fandom de Mandela Catalog, Meio um maluquinho tonto. chamado Salsi Majora encontrou a seguinte Mas era o frase: Nick. um momento para o momento. Leia o pontinho pontinho, E o- livro. Chore, chore. Achame, pontinho pontinho pontinho. No entanto, ele mesmo não será real. César é deixado para trás. Bom, eu não sei dizer se essa interpretação realmente procede, até porque eu não vi Exato. mais Olha o ninguém narigão fazendo o também do mesmo e bicho, hein? adquirindo Pelo a amor mesma de Deus. interpretação. No entanto, eu queria apontar a questão do próprio sussurro em si, As, porque a gente já viu As protagonistas morreu só com falta de ar com esse narigão isso ser desse bicho aí, né? apresentado pra Puta gente em merda. outro momento. Ou melhor, em vários momentos. O primeiro deles ocorre quando o anjo Gabriel vem anunciar a Maria o desejo de Deus lá em Overthrown. For me? Ele tá falando baixinho também, né? Alguma coisa. Eu acho que tem um sustinho agora, não tem?
E a outra é durante a demonstração de comportamento dos alternativos no vídeo de Desordem de Consciência Metafísica. É a hora que aparece o cabeção, não é? Parece que eles... Ah, tá. Mas gostam do sussurro, né? Pô, abre a São os boca. exatos mesmos sussurros que no exato mesmo vídeo sobre a MAD são descritos como exposição verbal de informação que não é desejada, sendo o principal motivo Filho para que da o puta, né, indivíduo cara? adquira. Esses criaturas só sabem falar ou em grito pra te assustar ou em sussurro, né, cara? Pelo Esse amor tal de Deus, não sabe transtorno. falar Foi normal, cara? fazendo isso que o Gabriel conseguiu evitar o nascimento do Salvador, foi assim que aquele alternativo matou o Mark, e é assim que a maioria dos alternativos se comportam de acordo com o que sugere esse mesmo vídeo informativo. Porém, eu não acredito que seja exatamente esse o caso. Na realidade, eu acredito que esse método de ação seja o comportamento de um tipo específico de alternativo. Uau. Mas calma, por enquanto vamos ficar com a clara possibilidade desse alternativo estar visivelmente Não e olha a cara disso. audivelmente tentando fazer o Adam adquirir MAD. Tanto que logo que a tela fica escura, a seguinte mensagem surge na tela. Pacientes reportam múltiplas noites sem dormir depois que os sintomas se tornam aparentes. Contudo, esses sintomas não são difíceis de ser evitados. O paciente deve tentar procurá-lo ativamente. Tudo bem que não fica claro do que esse texto está falando aqui, mas visivelmente se trata de um texto Favor, você relacionado a alguma doença psicológica, assim como a MAD. Eu posso estar forçando essa possibilidade, mas ela é bem plausível, já que sabendo que muito possivelmente a tentativa do substituto em deixar o Adam com MAD, de certa forma explica o que acontece logo em seguida. não vale o risco. Ele tá aqui na direita um cara, hein? Você ouviu isso? Ah, os dois, tá. Cada lado. Ah, miado. Qual o problema? O gato comeu sua língua? Não, só não, ok, por favor. Então você está levando isso muito a sério. Dude, I don't know what Cara, eu you não sei want o que from você me. quer de I'm mim. as serious now as I've ever Sei quando been. sempre estive. Whole time, huh? Esse tempo todo, então. Fucking Você with só me. trabalhando era Were você you sendo being auto sério? serious? I get that I screw Eu around entendo que eu faço bagunça com sometimes, as coisas às okay? vezes. But that's Ah, just what agora o I cara não tá do, levando ele a okay? sério pra ele ficar zoando, né, Look, mano? man, I'm just Tô quebrando com você. Tá... devastated that I'm not as broken as you still are with everything Eu that's happened, and I'm sorry that I can't keep me helping desculpe you que eu não carry consigo this mais te burden. ajudar a What does carregar that esse have to fardo. do with anything? But Tem a I'm ver com isso agora. Eu já tô reaching chegando na my porra do meu fucking limite limit aqui. here. These things have taken As coisas so tomaram tanto da much gente, mas mesmo away assim from você us. ainda corre pra You cima dela still sempre que run to você them pode. every chance you get. Tanta Oh, gente. fucking listen to me. You're not Puta, você não é invencível, invincible, entendeu? okay? I know you thought that when Se we você started pensava doing isso these quando nós fucking começamos, death merda, essas marches, marchas direto and para a nothing morte. happened, and I Nada get. disso But contigo, eu te this entendo, right mas here isso, bem, is isso aqui, real, and deveria you should know saber that more than qualquer anybody. um. What's that even supposed to mean? Isso I quer wish we'd dizer, eu never queria que a left for gente your nunca mother, tivesse but procurado pela she sua. is dead and gone, and we were never Ah, gonna get her mano, back. saquei. Ela estão indo atrás das criaturas porque algum familiar dele aí, namorado, a mãe dele foi pego aí pelas criaturas, né? Did you fucking say to me? And I'm Quer dizer, sorry that desculpa que these isso are é the a lives vida that que we nós lead vivemos today, hoje, but mas Adam, Ada. if you walked Se down disser those esses caras, stairs, você vai estar you'd juntinho a be ela. joining her. And if by some Mulher, você vai voltar de miracle lá. Eu não you acho come que você back out, seria I você don't mesmo. think you'd be yourself. And I'm telling Tô you falando, cara, mandando right a real now pra ele, hein, mano. that I Perguntando o won't papo real be aí. here to confirm Se é that. você ou não. Eu Fucking só leave saio de uma then! vez. Leave! Sai. Ih, o cara vazou mesmo, hein. E o miadinho de fundo. Pombo. Meu mano Pombo. Cadê você? Vai dar susto, hein. Oh! É bonitinho. Putz. É o ladrão. Ai, chega a arrepiar, mano. Você não se lembra de mim. Cara, tô todo arrepiado. 20. Certo, sem bateria. Eu tô com o barulhinho, não sei se eu... Vai aparecer. Quê?
Você fez coisa certa. Quem virá te ajudar? Quem sabe onde você está? Tô fazendo guerra psicológica com ele agora. Joana, você está aqui? Quem sabe? Vanes, entendeu? Entende assim? E aí? Tô tenso, mano. Pelo amor de Deus. Opa. Esse diálogo aqui entre o Adam e o nosso. Cara, eu vou ser sincero com você, gente. Eu tô com as costas suando aqui, mano. Minhas costas suando, cara. Então, cara, você viu que interessante, mano? O bicho, ele fazia o som do gato ali pela TV, né? Ele não era realmente o gato, ele não tava transformado no gato. Ele só fazia o som pela TV, né? Que ele manipulava. O ladrão de bebês aí. Queridíssimo O Tupa, Tupa, também é isso chamado mesmo. de alternativo dos televisores, sequestrador de bebês ou alternativo invasor. E sim, esse simples momento confirma que esse camaradinho que a gente viu durante o alerta de intruso não só foi o responsável pelo sequestro em massa dos bebês, como também foi por causa das ações dele que obrigou o governo a iniciar a ordem de destruição de televisores. É, Porém, então. É, porque isso ele nem é o manipula mais isso. chocante, mas Interessante sim pra o que ele caralho, fala mano. pro Ada em certo momento do encontro, já que o nosso amigão deixa Então, ele implícito parece ter que um os dois conhecimento dele. Talvez. já se conheciam há Será que ele não muito roubou o tempo, filho dele, ou melhor, então? conheceram Filha, há no muito caso. tempo. Coisas bem interessantes, Eu como a imaginei que fosse uma imagem da namorada, mãe que mas. se enforcou depois A de ter o seu mãe, bebê ok. levado. Algo que a gente vê durante o alerta de Ah! intruso e Ah. que, espera, essa cena em específico do enforcamento Ela, aparece em ela é um alguma fundo coisa dele, será? completamente branco. Branco como o vídeo de avaliação de estresse infantil e curiosamente apresenta algumas imagens no mesmo estilo que a do Ah. gato usada pelo Tupa durante esse encontro com o Adam. Então, espera um pouquinho de novo. Então quer dizer que o vídeo de avaliação foi a forma com que ele conseguiu roubar os bebês de suas casas? E que o próprio Adam foi um desses bebês? Afinal de contas, os bebês também desapareceram em Bythorn. E considerando que os sequestros aconteceram nos anos 90, em 2009 o Adam teria por volta dos seus 17 a 20 anos. O que explicaria o motivo da indicação de que esses eventos, nesse mesmo ano, aconteceram em um período de férias para escolas e faculdades. Além de que o próprio Jonah comenta que o Adam, mais do que qualquer um, sabe que brincar com os alternativos é perigoso, além de dizer que o comportamento dele não iria trazer alguém de volta, uma pessoa referida por ele como ela. Talvez ele pudesse estar falando de uma amiga, uma irmã, ou talvez a sua própria mãe, morta depois de perder o seu bebê. Cara, interessante, só que isso implica que ele foi criado. O que aconteceu nesse momento que ele foi sequestrado por essa criatura, então? Ele não tem memória? Ele era bebê, né? Mas o que será que aconteceu? E se afetada Interessante. pela MAD. Isso explicaria o motivo pelo qual o Adam era tão interessado com relação aos alternativos. Talvez ele estivesse tentando entender melhor o que eles eram e o porquê deles fazerem o que faziam. Foi Eu por isso também que ele queria se entender. envolveu com a BPS. Ele achava que se envolver com o máximo possível de elementos sobrenaturais, ele poderia encontrar uma resposta adequada para suas perguntas. Pode sim. Mas possivelmente acabou morrendo sem descobrir o que queria. Outra coisa interessante que fica implícito nesse último segundo é que existe sim uma conexão muito forte entre o caso do Mark com o caso do É, Adam. porque eles Já que aparecem ali, né? aparentemente o Mark possui uma forte paranoia e curiosidade com relação a esses seres, justamente por culpa de um trauma de infância, após ter avistado um alternativo. Porém, no caso dele, o que ele fez? Acabou se envolvendo com o único elemento que o prometeu paz e segurança, Religião. a religião. Como a gente pode ver na foto, o Mark foi criado em uma família religiosa. E isso se confirma ainda mais por conta do crucifixo que a gente pode ver no quarto dele. No entanto, como a gente sabe muito bem, a religião no universo de Mandela Catalog não é muito manipulada, né? confiável. A gente não sabe se todas as cenas com desenhos bíblicos sejam demonstrações de como esses eventos realmente aconteceram. É, mas E se que se eles forem, realmente foram se eles influenciados. forem, quer dizer que, pô, mano, as criaturas aí estão por trás de toda a história da humanidade, basicamente, né? E meio que o Mark foi procurar paz nas igrejas, na religião, só que a religião é manipulada por essas criaturas, né? Pelas Doideira, mano. ações do falso salvador. Mas fica claro que os religiosos e muito apegados a conceitos filosóficos são mais propensos a adquirir MAD.
E isso me faz pensar que talvez a religião seja realmente muito importante nesse Eu universo. também acho. Eu acho que Até tem mais muito. importante do que no nosso, por assim dizer. Já que, além das várias referências bíblicas e do próprio crucifixo aleatoriamente colocado na rua, como a gente pode ver na Verdade. gravação desse próprio episódio, o nome da maioria dos personagens dessa São série referências são referências bíblicas. Como, Verdade. por exemplo, o Mark, Mark, que traduzido Marcos. para o português como Marcos, é uma referência ao apóstolo evangelista. O Adam, traduzido como Adão, como Jonas, referência ao primeiro Jonas. homem criado por Deus. A gente tem o César, que não é exatamente o nome bíblico, mas era como o povo da época se referenciava Júlio ao César, imperador de é. Roma. E por último a gente tem o Jonah, traduzido como Jonas, que faz referência ao profeta que, por medo, acabou fugindo do chamado de Deus e, por fim, acabou sendo engolido por um peixe gigante. Os paralelos com alguns Doideira essa personagens história. também são bem visíveis, como por exemplo no caso do Adam, ou Adão, que acabou cedendo à tentação de desobedecer a Deus. Assim como o Adam não resistiu à tentação de entrar naquele porão e enfrentar o alternativo. No entanto, outro personagem onde esse paralelo é bem claro é o próprio Jonah, É isso que eu ia falar, porque ele tá fugindo, né? Ele tá tentando fugir da criatura, né? já que Jonas fugiu por medo do chamado de Deus Verdade. e foi punido por causa disso. Ele vai ser punido, então. Assim como o próprio Jonah, que após fugir por medo, acabou deixando seu amigo para trás Ah, e foi tá. punido por causa disso também. Ai, 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 vai ser punido agora ainda. Eu achei que a punição tinha sido ele ser. O amigo dele ter se ferrado, mas não, ele vai ser punido ele mesmo. Deixou ele pra trás. O que ele vai fazer sem você? Será que ele tá no carro? Quem você está correndo? Abre seus olhos. Nossa, gente, cara, essa série é muito foda, cara, eu acho. Muito bem feita. Pô, mas parou o carro, meu irmão. Tem que ir direto pra polícia, né, cara? É o único lugar que vai ter assim. O exército, sei lá, né, cara? Aí o bicho vai pegar ele mesmo na beira da estrada. Ok, Já era. mas tudo bem. Tudo legal, tudo bonito, mas o que essa maluquice toda significa? O bicho tava Que no o carro Tupa dele, foi ó. parar no porão do Mark e como ele ficou trancado ali durante todo esse tempo? Bom, esse é um dos grandes problemas que eu tenho com esse volume 2, já que além da atuação de voz um tanto não natural demais, Ah, achei Oh, maneiro. hell yeah! esses eventos não, de só isso 2009 aí, não mas parecem achei da responder hora, mano. nenhuma das nossas perguntas. É, isso é E isso é fato. meio frustrante, já que a gente tava salivando pra descobrir alguma coisa. Porque Mas parece tudo uma bem, parada mais esse é só o standalone, né? Uma história a mais aí, né? Mas eu entendo que eu acho que, como tem mais 3 episódios ainda, gente, essa série aí, dá pra ir fazendo com calma que tá início da maneiro. segunda temporada e o próprio Alex já anunciou que vai vir mais 3 vídeos. Então vamos rezar que as Olha. informações interessantes cheguem até nós. Ou não, é melhor não ter esperança de nada. Fazer perguntas demais pode não só facilitar que a gente pegue MAD, como pode atrair algum alternativo maluco. Tem um ponto. Então é isso. Se afaste da filosofia, cuide dos seus familiares e não brinque com os alternativos. Afinal Boa, de valeu. contas, não vale o risco. Não. Então, finalmente o Tem que volume me 2 assustar. saiu. E eu admito que eu Irado, tava mano. um pouco resistente pra fazer vídeo sobre esse episódio. Espero que tenham e sobre- gostado, gente. Nossa, eu acho essa história muito foda. Eu acho que dos Analog Horror aí, talvez é um dos mais famosos, se não o mais famoso, né? E de fato merece, porque a pessoa que faz aí agora me fugiu o nome. Ele é Alex, né? Ele é impressionante, cara. Realmente, a qualidade do negócio, como é bem feito. Tem um universo muito interessante e eu tô muito curioso pra ver mais. sobre o Exhibition também, justamente porque, como eu disse no final do E vídeo matamos ali, essa guerra, não hein? tem nada de muito novo na realidade. Conseguimos. Eu entendo que a série vai tomar um outro rumo agora, tipo, de pegar histórias mais pequenas, assim, em Mandela, entendeu? Eu entendo isso. Só que, né, a visão geral das coisas a gente não entende nada. E esse É. que é o ponto principal dessa série, entender o contexto geral. Eu não tô dizendo que a série é ruim, longe disso. Na verdade, ela é muito boa. Eu gosto de comparar ela exatamente com o Monument Mythos. Os dois têm estilos bem diferentes, apesar do É outro Mandela famoso, Católico né, que ele pega um tem também no pouco mais canal. de clichês que Eu vi que ele existem por postou um vídeo um tempo atrás, o Pombo Atômico, do Monument Mythos aí de 4 horas aí, que eu acho que é basicamente colocando todos os episódios juntos, né, que ele gravou. E um dia eu vou trazer pro canal, não um vídeo de 4 horas, que eu acho que aí já fica muito pesado, né, até pra vocês. E pra mim gravar também é quase impossível no momento. Mas Monument Mythos talvez seja a série que eu traga depois de Analog Horror por aí aí. pro O canal. meu único Eu vou problema com esse tentar- volume 2 foi falar exatamente melhor esse. desse A episódio total dele. falta Acho que vou de trazendo um vídeo por informações semana novas já que sejam do realmente, uau, Mandela nossa, agora. agora que eu entendi tudo.
Até porque, como eu disse, o próprio Exhibition acabou revelando algo que eu já tinha dito no primeiro vídeo. Então, pela primeira vez eu acertei uma teoria. Outra coisa que eu queria informar é que muita gente não entendeu aquela minha postagem com relação às pessoas pedindo Mandela. Porque ficou parecendo que eu realmente estava sendo babaca e não queria que ninguém falasse do assunto. Mas na realidade não é isso. Como eu disse lá, na verdade eu não sei se eu falei isso na postagem, mas tenho certeza que eu falei isso no servidor do canal, então vai lá no servidor do canal Eu do vou criar um Discord, servidor tá do o link canal aqui embaixo. eventualmente também. Vai lá. pra gente ter Enfim, eu certeza. disse lá que o problema é que tinha muita Pra gente frente, né? pedindo Depois em de todos 2000 os e tal. vídeos, mesmo Se que eu já quiser tivesse chegar lá. dito que iria fazer sim, eu tinha dito. Quando lançar o volume 2, a gente vai fazer vídeo. Porque é disso que eu tô falando. É a galera que ia em todos os vídeos e comentava 17 É, vezes porque a mesma coisa Eu tinha o falando que pra ele assistir o postasse, volume não 2. tinha nada feito ainda, né, mano? Era disso que eu tava falando. Não tava falando da galera que ia tranquilamente lá pedir ou Isso. falar. Não, essa galera tudo bem, tranquilamente. Eu tô falando justamente desses malucos. Tava lá comentando 1000 vezes, ia no e-mail, enchia de spam o e-mail. Tava demais Isso já é isso. foda, mano. Então por causa disso eu tava um pouco com o pé atrás de fazer vídeo, porque eu não queria alimentar essa galera. Mas eu espero que com esse vídeo aqui o pessoal fique um Da pouco hora mais essa calmo. edição, hein? Outra coisa também é que assim que eu Dando terminei de carinho escrever o roteiro desse todos vídeo e já tava começando a gravar, o Alex postou coisinhas novas lá na aba comunidade dele. Então pode ser que aquelas postagens lá desqualifiquem completamente tudo que eu falei aqui. Então não leve isso em consideração ao assistir esse vídeo aqui. Porque eu tenho certeza que eu devo ter respondido ao menos alguma coisinha ou outra. Agora, pra finalizar, eu queria agradecer o Sourá por editar o vídeo maravilhosamente. Muito obrigado, Você é parceiro. brabo, Eu queria Sourá. agradecer também ao pessoal que me ajudou a revisar esse roteiro aqui. Muito foda Que todos estão aí. lá na comunidade do Aurigold, canal, no Lin, Discord. Eldritch, Eu Rosemary. não sei se eu consigo pronunciar o nome Os de brabos. vocês aqui exatamente, mas vocês vão estar no crédito do vídeo, com certeza na introdução dele. Então, muito obrigado a vocês. Eu queria Os membros. agradecer Eu gosto de também aos deixar membros essas do partes canal dos por estarem vídeos com a gente aqui mais um mês. pra vocês verem, porque eu acho maneiro deixar essa parte aqui do vídeo, no caso, porque eu gosto de dar o crédito pra todo mundo, até pros membros dele também. Eu gosto quando aparecem os membros da pessoa que eu tô reagindo aqui no canal, que eu sinto que, sei lá, mano, tô dando um crédito ainda maior, tipo, a pessoa, além de pagar lá, aparecer lá no vídeo dele, tá aparecendo Na aqui verdade, também com a começando, né? gente, Porque tá? eu tô no Sei que passado pra ainda, pouco então a tá gente começando ainda é agora, nesse pequeno sábado aqui, de mas um vocês dia a aí. gente vai Muito ser obrigado grande, por estar né, com a gente, mano? confiando no nosso trabalho. Queria agradecer também quem assiste o vídeo até o final pra ver minhas mensagenzinhas finais aqui, porque às vezes sai alguma coisa interessante, às vezes não. E é isso. Nada. Vamos esperar o próximo volume, quer dizer, o Pô, próximo esse volume Pombo não, os Atômico, próximos esse cara, outros vídeos. ele Então, passa uma antes que impressão que deve ser comece a muito gente boa na pedir, vida real, fazer mano. vídeo antes de ter coisa nova, Parece tão eu gente vou logo boa. avisando. O terceiro vídeo de Mandela Catálogo só vai sair quando sair o terceiro volume. Da hora. Ou se os dois Já outros saiu, no caso, vídeos pra mim. serem longos o suficiente pra dar pra trazer coisa nova. Se não for esse o caso, é melhor terem paciência. Então é só isso mesmo. Aviso dado, eu sou o Thales do Pombo Atômico. Muito obrigado por assistir eu reclamando aqui sem parar por Irado. quase 5 minutos. Não, E pare. a gente se vê na semana que vem. Irado, mano. Ó, mano, os vídeos dele são muito bravos. Eu adoro esse cara. Eu acho o canal dele impressionante. E é um dos canais que eu vi nascer aqui no YouTube, não assistindo aqui, gente. Mas eu lembro de quando ele começou a postar vídeos aqui no YouTube, eu já assistia os vídeos dele. Mano, eu sabia que esse cara tinha talento e ele tem demais, cara. Os vídeos dele são sensacionais. Muito legal o vídeo do Mandela. Me assustei bastante. Eu aposto que vocês vão gostar por causa disso. Mas espero que vocês tenham gostado de fato. Mas realmente falta um pouco de explicações do que vai acontecer mais pra frente aí, mas como tem mais 3 episódios ainda, acredito que tudo isso vai ser resolvido mais pra frente. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se puderem, deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite, tá bom? E se puder, vire membro do canal que vai estar me ajudando demais. Bom, tamo junto, é nóis.